De nosso primeiro pneu de avião em 1909, a Goodyear Tire and Rubber Company estabelece os padrões de qualidade e desempenho de pneus de avião. Hoje, na aviação comercial, militar e aviação geral, mais aviões decolam e aterrissam com pneus Goodyear do que com qualquer outra marca. Ninguém sabe melhor que a Goodyear sobre projeto, engenharia e construção de pneus de avião e sobre a importância da manutenção e cuidado com esses pneus. É sobre isso que trata os planos de voo para pneus. É uma série de treinamento em vídeo sobre a importância da preparação de pneus de avião para um máximo de segurança e vida útil. Durante este programa, vamos ver um corte transversal de um pneu convencional e de um radial e ver como eles são construídos. Vamos explicar como ler as informações no costado dos pneus e mostrar a montagem correta e técnicas de calibragem para pneus com e sem câmara de ar. Outras partes falarão sobre a inspeção de pneus em serviço, incluindo a verificação e ajustes de pressão de inflação, inspeção de pneus quanto a desgaste e danos e desmontagem de pneus. Além disso, vamos mostrar como os pneus de avião são projetados, construídos, testados, qualificados, inspecionados, recauchutados e utilizados. Na verdade, esses vídeos de treinamento irão ajudá-lo a desenvolver suas próprias práticas de segurança para um plano de voo para pneus. Este é um corte seccional de um típico pneu convencional de avião. Os pneus convencionais são os pneus mais comuns para aviões por causa da sua durabilidade e recauchutabilidade. Os talões do pneu são compostos por arames de aço embutidos em borracha. Eles prendem as lonas da carcaça. Junto com as tiras de enchimento, lonas de cobre-talão e lonas de anti-fricção, os talões proporcionam uma superfície firme para a montagem na roda. A borda externa da superfície do talão é chamada de calcanhar. Ela se encaixa no flange do aro. A borda interna é chamada de unha do talão. A estrutura do pneu consiste de banda de rodagem, lonas, costado, revestimento interno, liner e componentes de reforço. A banda de rodagem do pneu é feita para proporcionar resistência e durabilidade e o desenho da rodagem é projetado para atender às exigências operacionais do avião. O desenho raiado é o mais comumente usado porque ele proporciona boa tração e dispersão de água nas mais variadas condições de pista. O reforço da banda de rodagem é composto por uma ou mais camadas de lona que reforça e estabiliza a área da rodagem para operações em altas velocidades. As lonas de reforço servem como referência durante o processo de raspagem quando os pneus são recauchutados. Camadas alternadas e sobrepostas de tecido revestido de borracha, chamado de lonas, correm em ângulos opostos umas às outras para dar resistência ao pneu. As lonas são enroladas ao redor dos feixes de arame do talão para a amarração. O costado do pneu se estende da extremidade da banda de rodagem, ombro, até a área do talão. É flexível e uma camada de borracha resistente ao tempo cobre a lona mais externa da carcaça, protegendo o tecido das intempéries. Nos pneus do tipo sem câmara, o revestimento interno, liner, é uma camada de borracha de baixa permeabilidade que atua como uma câmara de ar embutida, evitando que o ar se infiltre através das lonas. Nos pneus do tipo com câmara, é usado um forro mais fino de borracha para evitar que a câmara de ar atrite com a lona interna. Pneus radiais com suas cintas rígidas proporcionam mais pousos e reduzida resistência à rolagem. Eles têm menos componentes que os pneus convencionais e podem ser mais leves, uma vantagem significativa para as grandes aeronaves comerciais. A banda de rodagem, a lona de reforço, o costado e o forro interno de um pneu radial são semelhantes ao de um pneu convencional e desempenham funções semelhantes. As lonas da carcaça diferem do padrão em X das lonas do pneu convencional, uma vez que elas correm radialmente de talão a talão. Os pneus radiais possuem também cintas de lonas, que são compostos que enrijecem e reforçam a área da banda de rodagem para um maior número de aterrissagens. E em cima das cintas de lona existe uma cobertura, uma camada de lona de reforço que auxilia nas operações de alta velocidade. Mesmo quando operando em condições semelhantes, o pneu convencional e o pneu radial pode não ter o mesmo comportamento. O FAA exige que as aeronaves comerciais sejam certificadas para usar os pneus radiais ou pneus convencionais e vice-versa.
Os pneus radiais não devem ser montados em aros projetados para pneus convencionais. E pneus convencionais não devem ser montados em aros projetados para pneus radiais. Se você tiver alguma dúvida com relação à certificação de pneu convencional ou radial para uma aeronave em particular, entre em contato com o fabricante da aeronave. Os fabricantes de pneus gravam no costado a maior parte das informações que você precisa saber sobre um pneu. Ali você encontrará a medida do pneu, a capacidade de lonas, a capacidade de carga, o part number, a velocidade aprovada e outras informações importantes. Existem formas diferentes de se identificar as medidas dos pneus. Em um pneu do tipo 3, a medida é identificada por 2 números separados por um traço. O primeiro número indica a largura da secção, que é a largura do pneu quando inflado. E o segundo número indica o número do aro. Os pneus do tipo 7 têm 2 identificações de medidas separadas por um X, que correspondem respectivamente ao diâmetro externo e à largura da secção do pneu. Os pneus de medida 3 partes têm o diâmetro externo e a largura de secção separados por um X, seguido pelo diâmetro do aro, separado por um traço. Os pneus de medidas métricas têm as mesmas identificações que os pneus de medida 3 partes. Entretanto, as medidas do pneu são em milímetros e o diâmetro do aro é em polegadas. No pneu convencional, o part number aparece em um local do costado e agrupados em um outro local aparecem a capacidade de lonas, a profundidade do sulco e a velocidade aprovada. A capacidade de lonas é um índice de resistência. No passado, a capacidade de lonas era a soma do número real de camadas de lonas no pneu. Com o advento de tecidos sintéticos mais resistentes, a capacidade de lonas passou a representar a resistência do pneu, de modo que você pode diferenciar as capacidades de resistência de pneus de mesmo tamanho. A capacidade de carga é a carga máxima recomendada em libras para a pressão de inflação exigida a fim de que o pneu tenha a deflexão conforme os padrões aprovados. Em seguida, há a designação de pneu do tipo com câmara ou pneu do tipo sem câmara. Junto à capacidade de carga e o tipo do pneu estão gravadas as marcações TSO, ou Technical Standard Order, da Federal Aviation Agency. Os pneus radiais são identificados da mesma maneira que os pneus convencionais. Entretanto, os pneus radiais têm as capacidades de velocidade e de lonas gravadas junto à medida do pneu, em um mesmo local do costado. Do lado oposto à medida do pneu estão o part number, a capacidade de carga, os códigos de banda de rodagem e carcaça do AEA, ou Association of European Airlines, e qualquer outra especificação aplicável da TSO. Os pneus de avião são inflados a pressões extremamente altas e um erro na combinação das rodas pode ser fatal. Embora pareça óbvio, é extremamente importante que você verifique as informações no costado do pneu antes de montá-lo na roda. Confirme se o pneu é do tipo com ou sem câmara e se o pneu, aro e câmara de ar combinam corretamente. Montar e inflar pneus é uma tarefa especializada que exige um equipamento correto e pessoal devidamente treinado. Um pneu inflado é um dispositivo potencialmente explosivo. Uma jaula de segurança, uma braçadeira e uma linha de abastecimento de nitrogênio regulada para uma pressão não acima de 50% da pressão do serviço do pneu são ferramentas essenciais para a montagem do pneu. Ao montar pneus do tipo com câmara, certifique-se de que o pneu e a câmara de ar estão em conformidade com o conjunto de roda especificado. Certifique-se de que a parte interna do pneu esteja limpa e lubrifique-a levemente com talco. Não use silicone, graxa nem outro lubrificante, porque eles podem ser prejudiciais à borracha. Infle levemente a câmara de ar para torná-la redonda e em seguida coloque-a dentro do pneu. Alinhe a tarja amarela da câmara de ar com o ponto vermelho de balanceamento do pneu. Se não houver nenhuma tarja amarela na câmara, alinhe a válvula com o ponto vermelho. Encha a câmara de ar até tomar forma. Monte o pneu e a câmara na roda. Lubrifique as unhas dos talões com uma leve camada de talco para facilitar o trabalho de montagem e ajudar os talões a assentarem corretamente no flange da roda. Infle o pneu até a pressão especificada dentro da jaula de segurança. Em seguida, desinfle o pneu para que o esticamento da câmara de ar seja equalizado. Infle novamente o pneu para a pressão especificada. Pneus novos apresentam esticamento quando inflados. Você terá que ajustar a pressão de inflação após um período de 12 horas de esticamento.
Daqui a pouco vamos falar sobre como calibrar pneus e controlar as pressões de inflação. Como nos pneus do tipo com câmara, a primeira coisa a fazer ao montar um pneu do tipo sem câmara é tomar precaução. Procure pela palavra sem câmara no costado. Certifique-se de que o interior do pneu esteja limpo. E limpe o talão do pneu com um pano embebido em álcool desnaturado. Deixe o talão secar. Não use solventes de limpeza que não seja o álcool desnaturado. Lubrifique e instale anel de vedação novo. Então monte as duas metades da roda. Se o conjunto de rodas for usado em condições extremamente frias, a Goodyear recomenda que seja instalado o anel de vedação com as melhores propriedades para temperaturas frias. Alinhe o ponto vermelho do pneu com a válvula da roda ou com o ponto mais pesado da roda, se houver. Se o pneu não tiver o ponto vermelho de balanceamento, alinhe o número de série do pneu com a haste da válvula. Aperte os parafusos da roda numa sequência em X, de acordo com o torque especificado pelo fabricante. Depois, com o pneu dentro da jaula de segurança, infle-o para a pressão especificada. Não se esqueça, pneus novos esticam quando inflados pela primeira vez. Após 12 horas, verifique e ajuste a pressão de inflação. Um pneu recém-inflado não deve ser colocado em serviço até que tenha demonstrado sua capacidade de manter uma pressão de inflação estável por pelo menos 12 horas. Ao inflar um pneu novo, o esticamento inicial ou crescimento do cordonel de nylon resultará numa queda de pressão. É por isso que a Goodyear recomenda um período de 12 horas de estabilização inicial. Após, ajuste a pressão de inflação do pneu. Também recomendamos o controle de pressão do pneu durante as 24 horas seguintes. O pneu tem que ser capaz de reter sua pressão de inflação com uma perda não superior a 5% em 24 horas. Se a pressão cair mais que 5%, siga estes procedimentos. Primeiro, considere o impacto da variação da temperatura ambiente. Lembre-se que uma queda de 3 graus Celsius na temperatura causará uma queda de 1% na pressão de inflação. A pressão de um pneu inflado com 150 psi em um hangar a 26 graus Celsius, quando levado a uma temperatura ambiente de 10 graus negativos, cairá para 132 psi, uma queda de 12%. Se as variações de temperatura não foram a causa para a queda na pressão acima de 5%, verifique a integridade de retenção de pressão de todo o conjunto. Os pneus do tipo sem câmara são fabricados com um revestimento de borracha que é menos permeável ao nitrogênio ou ar usado na inflação. Entretanto, é normal uma pequena difusão de nitrogênio ou ar através dessa camada de borracha. Ele escapará para dentro das lonas da carcaça e deve ser sangrado. Por essa razão, os pneus são fabricados com pequenos orifícios de escape na parte baixa do costado. Verifique esses orifícios de escape quanto a excesso de borbulhamento, usando uma solução de sabão. Lembre-se, é natural que esses orifícios exibam leve borbulhamento, especialmente quando o pneu é montado pela primeira vez. Esse borbulhamento deve diminuir para uma pequena quantidade depois de 1 hora da montagem. Se você observar uma quantidade excessiva de borbulhas, verifique a razão de escape de ar por um período de 24 horas. Se for maior que 5%, remova o pneu. Use uma solução de água e sabão para inspecionar a válvula, o núcleo da válvula, o anel de vedação, o fusível térmico e outros componentes da roda que possam apresentar escape de ar. Se os problemas de vazamento são persistentes, desmonte o pneu e monte-o em um aro diferente. Se continuar a perder a pressão de inflação, substitua o pneu e separe-o para a investigação pelos técnicos da Goodyear. Com isso, concluímos esta parte de planos de voo para pneus da Goodyear, seu guia para uma prática segura na manutenção de pneus. Neste programa, mostramos como são construídos os pneus convencionais e radiais, as informações gravadas no costado do pneu e como montar e inflar pneus do tipo com câmara e sem câmara. Em um outro vídeo, nós falaremos sobre as condições operacionais do pneu. Mostraremos os métodos para verificar as tolerâncias de pressão dos pneus em serviço, os procedimentos de inspeção e como desmontar pneus.